Vamos lá. Boa noite a todos. É um prazer imenso estarmos aqui na nossa sequência, né, do que a gente está chamando de Fórum Permanente, né, de discussão com os advogados, né, de juízes, Ministério Público, para discutirmos com relação a esse tema, né, dos julgamentos telepresenciais, das audiências telepresenciais, né, uma novidade, né, que todos estamos vivenciando, temos que nos adaptar e vamos conversando. Uma ideia que partiu do professor Otávio Pinto Silva e do professor Bruno Freire, né, e que uma excelente ideia, né, que a comissão toda abraçou, e que nós estamos fazendo eventos sequenciais, né, trazendo a advocacia para conversar. Hoje nós temos aqui uma audiência aqui do ministro Paradigma, né, que eu considero, assim, além de brilhante, uma pessoa humana iluminada, né, que é o ministro Luiz Felipe Vieira de Mello. Com a sua simplicidade, com a sua humildade, ele pediu para ficar apenas de ouvinte. Mas nós já adiantamos a ele que aqui está aberto para qualquer momento ele possa intervir, corrigir alguma coisa que estejamos falando, né? Porque o fundamental aqui é a gente estabelecer o diálogo, né? Vou já passar a palavra aqui para o Bruno e para o Otávio, mas já de início, né, eu gostaria de falar que a gente, lá já na primeira vez, chamou a atenção, né, que tudo isso, todas essas novidades, né, que são muito importantes, são assim, extremamente elogiáveis no sentido de colocar a justiça em funcionamento, né, de não haver essa paralisação da atividade judiciária, mas a gente está sempre conversando e destacando o cuidado que deve se ter com a questão do contraditório, da ampla defesa, né, porque a gente destaca que o processo, eu sempre digo, o processo ele diz respeito à felicidade das pessoas, né? E que alguma distorção que possa ocorrer com relação a essas garantias fundamentais, a gente pode, no final das contas, estar afetando a felicidade das pessoas, né? Porque mais do que aplicar a lei, mais do que a observância da norma do Estado, no final, no limite, na ponta, nós cuidamos com o processo da felicidade das pessoas. Você muda a vida de uma pessoa ou de outra, né? Quando você consegue o objetivo do sistema, né, conseguir um resultado adequado. Sem a observância adequada do contraditório da defesa, de repente a gente passa a trabalhar num processo que vem de forma inadequada por anos e anos e o resultado não é alcançado, né, o resultado desejado. É importante destacar que é uma ferramenta surpreendente, porque ela, até para os julgamentos telepresenciais, a gente já tinha colocado inicialmente, né, que há críticas, mas há bastantes elogios, inclusive no sentido que você democratizou, né, o acesso aos tribunais, né? Hoje o advogado do interior não precisa vir para São Paulo, de São Paulo não precisa ir para Brasília, não precisa ir para Minas ou para o Rio de Janeiro, né? É uma otimização enorme de custos, né? E isso é muito bom. Muito embora, eu já percebo assim, aqui eu não sei o Bruno e o Otávio, doutora Cláudia, doutora Simone, o Luciano, que inclusive houve um enxugamento da quantidade de sustentações orais, que melhorou bastante, inclusive, eu diria, a qualidade das sustentações e até, eu diria, da atenção com que os magistrados estão com relação a essas sustentações, porque acho que a gente estava, de certa forma, deformando o sistema, né? Indo apresentar sustentações que não eram necessárias, e aí nós estávamos congestionando. Acho que vai ficar, efetivamente, para o presencial, sustentações importantes, em que a presença do advogado, aquele olho no olho, é fundamental. E gostaria também de dar uma boa notícia, antes de finalizar aqui a minha fala, que o CNJ, uma coisa que o ato do CNJ original não tinha regulamentado, que os advogados estavam sentindo muita falta, era a questão da regulamentação dos despachos com os juízes.
né? O despacho de petições, despacho de memoriais, né? Tanto em primeiro grau, segundo grau, no TST, né? Digo até, ministro, que é mais fácil a gente conseguir despachar no TST, até com um telefonema para o ministro, marcando hora, etc., do que, às vezes, na primeira instância. E mesmo, às vezes, no tribunal, né, que encaminha por e-mail o memorial, mas se você está pedindo atenção, é porque é um processo que tem algum detalhe que precisa ser destacado e precisa ser destacado verbalmente. Efetivamente, às vezes não precisa estar presencial, né? Mas esse contato aqui desse tipo já seria o suficiente. E o CNJ acabou de deliberar, né, e autorizando, recomendando o atendimento dos advogados, reconhecendo essa prerrogativa do despacho, né, preferencialmente pelo meio do sistema telepresencial, né? Eu acho que é uma excelente notícia, que é o que a gente fala assim do diálogo, né? Que a gente tem que impedir o colapso do diálogo, não pode ser uma conversa de surdos, né? É importante verificar, né, que a OAB foi questionar, buscou, o CNJ ouviu e entendeu a necessidade, que isso é fundamental para o contraditório, né? A gente poder conversar e dialogar. Mas eu já me estendi mais do que eu queria, né, para essa abertura. Passo aqui a palavra aqui para o doutor Bruno, para a gente dar continuidade aqui, porque hoje a gente gostaria também de ver se o pessoal da assistência, eu já vi que a doutora Gisela estava aí, o doutor Otávio e o doutor Bruno são melhores, viu, gente, de acompanhar os chats, o doutor Luciano também, eu sou muito ruim, então me desculpe por às vezes não mencionar que eu sou da antiga, não consigo fazer ao mesmo tempo essa tecnologia, então eles vão ajudar aí para a gente ter uma ferramenta de chamar alguém, as pessoas eventualmente queiram falar para a sala, para dar uma manifestação e a gente interagir. Passo aí a palavra aí para o doutor Bruno Freire. Se me permite, desculpa, uma última observação, acho que até que eu vi, saiu esses dias, do estudo, acho que é dos Estados Unidos, que destacou uma questão que, na reunião passada que eu tinha observado, que da importância da audiência presencial na questão da colheita da prova, que esse estudo americano observava uma coisa que eu tinha destacado, que era o seguinte, que era até um colega do escritório, o doutor Assis, tinha chamado a atenção no sentido de que a parte que é a senhora do fato, ou seja, o advogado não conhece o fato de forma assim absoluta. Então, no depoimento de uma testemunha da parte contrária, a presença do seu cliente do seu lado, para você poder conversar e ele te destacar algo que está sendo dito naquele momento, é algo fundamental para o contraditório, né? E essa é uma questão que realmente é difícil, né? Porque você tem processos que são muito delicados, processos de justa causa, processos de assédio, processos muito delicados, em que esse detalhe desse contato pessoal da parte que advogado que faz audiência sabe, né? Que você está ouvindo o depoimento, aí a parte fala para você, mano, o que aquela pessoa está dizendo está equivocada, não ocorreu. Tem esse detalhe. E isso é fundamental para você estabelecer o contraditório para a defesa. Eu fiquei surpreso que nesse estudo que veio dos Estados Unidos, depois eu vou disponibilizar, viu, Bruno? Foi destacado exatamente essa situação. Tá? Eu achei muito interessante. Gente, desculpe aqui pela extensão. Bruno, a palavra está com vocês. Prometo não falar mais até o final do evento. Boa noite a todos. Boa noite, presidente Jorge Pinheiro. Boa noite, Otávio Pinto Silva, Simone Henrique, Cláudia Securato, Luciano Mazzucci, todos os advogados que acompanham aí o nosso fórum permanente. Boa noite, nosso ilustre participante, né, o ministro Luiz Felipe Vieira de Mello, que nos dá a honra de sua presença, né, um ministro, como eu disse, que é um amigo dos advogados, porque recebe os advogados do Tribunal Superior do Trabalho, sempre com muita atenção, com muito carinho, de forma que nos deixa muito honrado aqui a sua presença, é muito feliz, né, de ele estar aqui escutando a advocacia paulistana.
Eu não vou me alongar muito, serei breve. No nosso fórum permanente, o objetivo aqui é ouvir mais, né, do que falar. O objetivo é ouvir os advogados, né, que possam trazer as suas experiências, né? Hoje teremos 2 advogadas aqui trazendo essas experiências das audiências e julgamentos telepresenciais. É um tema extremamente novo, né? É um tema que tem aspectos positivos e negativos, né? Nós abordamos aqui os aspectos positivos do acesso à justiça, da economia processual no encontro passado, a economia de gasto de tempo e de dinheiro com deslocamentos, né, em que você pode estar praticando esses atos processuais, das audiências à distância e de julgamentos em sua casa, né? Temos também aspectos ainda negativos que preocupam muito, né, a advocacia, né? É uma preocupação aí constante com a questão da inclusão digital, eventuais fraudes, enfim, só o tempo nos dirá. O fato é que é uma realidade hoje, essa prática, né, dos atos de forma telepresencial. E um ponto que eu sempre defendi é que hoje eu vejo o processo caminhando muito mais para um viés privativo do que publicista. E nisso eu sou um ferrenho defensor das convenções processuais, de forma que, no meu entendimento, as partes que deveriam, né, transigir, negociar sobre a forma que o ato processual seria praticado, de forma que, se elas preferissem que o ato fosse praticado de forma telepresencial, né, aí com um prejuízo em razão de celeridade processual, não vou esperar a pandemia passar para ter a minha audiência de instrução, penso que é um ponto relevante para ser revisto, aí, uma vez que a instrução normativa número 39 do Tribunal Superior do Trabalho se posicionou pela não aplicação das convenções processuais no processo do trabalho. O outro ponto que o nosso presidente Jorge colocou muito bem, que é outro ponto que me preocupa bastante, é a entrega de memoriais. Agora, trazendo aí essa regulamentação, mas sem solucionar um aspecto que, para mim, é primordial, que eu coloquei aqui até no nosso encontro da semana passada, que é o aspecto temporal, né? O momento de entrega desse memorial, que muitos magistrados deixam para marcar a entrega do memorial só quando o processo entra em pauta de julgamento. E nós sabemos que, quando o processo entra em pauta de julgamento, o relator já está com seu voto elaborado e dificilmente, pela carga grande que tem de processo, ele mudará o voto. Então, o ideal é que a advocacia consiga realizar essa entrega de memorial por videoconferência antes da designação da pauta de audiência. E até o Jorge colocou isso, a gente tem conseguido no Tribunal Superior do Trabalho. Esse mês, no mês passado, consegui marcar inúmeras entregas de memoriais por videoconferência. E aí a gente traz aí a primazia do processo cooperativo, porque é a oportunidade em que o advogado e o magistrado têm de dialogar, né? Inúmeras situações em que eu vou entregar o memorial, o relator ele me pergunta sobre pontos, detalhes do processo, que num diálogo sobre o viés da cooperação, a gente consegue ter o melhor resultado da causa. Então, não vou mais me alongar, mas são essa bandeira aí que eu venho defendendo, né? Porque muitos desembargadores, inclusive São Paulo, o Tribunal de São Paulo, só estão marcando a entrega de memorial quando há a designação da pauta. Então, muito obrigado a todos aí pela presença e participação, e eu passo aí a palavra para o colega, para o professor Otávio Pinto e Silva. Bem, boa noite a todos e todas. Uma satisfação poder estar aqui nesse fórum permanente da advocacia trabalhista para a gente discutir os temas das audiências telepresenciais e dos julgamentos telepresenciais. A ideia é a gente poder estar aqui permanentemente, sempre que necessário, para poder conversar com os advogados, com as advogadas, verificar aquilo que está acontecendo na prática. Acho que é um
um espaço privilegiado que a OAB nos proporciona para que possamos debater o dia a dia dessa nova realidade que passamos a viver. Quer dizer, ninguém quer que a Justiça do Trabalho fique fechada, né? Ninguém quer que os processos fiquem paralisados, mas nós queremos que os nossos clientes sejam bem atendidos. Nós queremos que as provas nos nossos processos possam ser produzidas de maneira adequada. E esse é o grande desafio, né? Então, na sessão passada, na semana passada, eu tive até a oportunidade de dizer que me parece que uma audiência de conciliação é algo até mais palatável, né, da gente utilizar esse modelo à distância. Mas numa audiência de instrução, o problema já fica mais sério, né? Principalmente quando nós levamos em consideração que as pessoas vão precisar acessar o sistema e não necessariamente elas têm condições de fazer isso. Quer dizer, não é porque eu tenho um escritório de advocacia grande, etc., com várias tecnologia adequada para isso, que necessariamente o meu cliente vai ter essa condição. Ou ele vai precisar vir no meu escritório para participar de uma audiência, ou na minha casa, porque no momento eu estou aqui em casa, não estou no escritório, né? Quer dizer, nós estamos trabalhando em casa. Eu vou trazer o cliente para minha casa e a testemunha, ela vai pegar o celular e vai conseguir entrar? Será que ela tem um plano, né, com um streaming que ela possa realmente lidar com essa tecnologia e poder estar à disposição? E até eu coloquei aí no chat a notícia do Conjur a respeito desse estudo, Jorge, que você nos falou aí agora, né? Quer dizer, mostrando que nos Estados Unidos essa tecnologia da videoconferência tem sido, sim, questionada na medida em que ela pode gerar uma dificuldade no direito de defesa das partes, na medida em que, num ambiente virtual como esse que nós estamos aqui, o advogado não tem condição de conversar com o seu cliente reservadamente. Coisa que a gente, na sala de audiência, né, Cláudia, a gente faz, quando a gente fala no cochicha ali com o nosso cliente, seja o reclamante, seja o preposto da reclamada, surge uma informação ali durante o depoimento, mas quem é essa pessoa? Quer dizer, o advogado precisa também estar orientado pelo seu cliente acerca de aspectos de fato que a gente só fica sabendo ali na hora, na audiência. Então, todos esses aspectos são muito importantes que a gente possa debater e refletir. Por isso, eu acho que é fundamental que a gente possa ouvir o que os advogados e as advogadas estão enfrentando já no dia a dia. Quer dizer, a Simone certamente vai nos trazer aqui uma experiência que ela já pôde enfrentar diante desses primeiros momentos. Eu acho que tem uma preocupação muito grande com aquela, vejo aqui uma preocupação muito grande com aquela resolução 314 do CNJ, e que ela diz da possibilidade de que determinados atos processuais sejam adiados caso o magistrado, após receber aí um pedido da parte, entenda que o ato não pode ser praticado pelo meio eletrônico por absoluta impossibilidade técnica ou prática. Mas quando é que o magistrado vai fazer essa avaliação? Quer dizer, será que ele tem elementos? Eu estou dizendo, o meu cliente, Simone, veio para mim e falou: eu não tenho condição de ir no seu escritório, eu não posso, eu não quero, eu não quero me locomover até aí. E na minha casa eu não tenho internet boa
para poder fazer essa audiência. Eu vou dizer isso para o juiz. O juiz vai falar: ah, doutor, problema seu. Resolva com o seu cliente aí, porque isso não é justificativa. Ele que use o celular, ele que use... Não, quer dizer, nós vamos ficar ao bel prazer da opinião de cada juiz para nos falar de uma impossibilidade técnico-prática. Então, isso me preocupa muito, e era essa a reflexão inicial que eu gostaria de trazer aqui, mas vamos ouvir. Acho que a ideia aqui é a gente dar sequência e poder abrir a palavra para todos e todas. Vamos, só para... Vou passar aqui a palavra, né, para a doutora Simone, ou depois para a doutora Cláudia, só para observar que o professor Otávio colocou, vi aqui no chat, né? Eu consegui. Ele colocou o estudo americano aqui no link, né, para as pessoas poderem acessar. Doutora Simone, por favor. Boa noite, presidente Jorge Castelo. Boa noite, doutora Cláudia. Boa noite, doutor Luciano, doutor Bruno, doutor Otávio. Boa noite, ministro. Boa noite para todas as pessoas que nos prestigiam nesta quarta-feira para tratar de algo que nos toca a todos, a todas, e será, para mim, um caminho irreversível, que é a tecnologia para todas as atividades ditas presenciais, neste novo normal que já está em curso. Eu peço licença para quebrar protocolo, para dizer que há 3 expressões que eu não aguento mais. Minhas amigas, meus amigos, eu não aguento mais novo normal, não aguento mais álcool gel e não aguento mais link do Zoom. Eu compreendo que estamos nessa guerra biológica, essa guerra humanitária, essa guerra social, essa guerra política e econômica que vivemos. E aí eu faço uso dessas piadas muito ruins para que depois nós possamos tratar de algo que nos aflige e que exige da advocacia, que é a porta-voz da cidadania perante o Estado, ou melhor, os poderes constituídos do Estado, para que a dignidade humana seja mais uma vez homenageada e que a democracia se faça presente na vida de todas as pessoas o quanto antes. Porque quando estamos falando de processo, estamos falando de democracia. Quando estamos falando de processo, qualquer que seja a matéria, é disso que estamos falando. Estamos falando do obstáculo, do anteparo da cidadã, do cidadão, diante dessa figura que é gigantesca, que é o Estado. E quando estamos falando de um país como o nosso, um país em desenvolvimento, que é campeão de desigualdades em N aspectos, precisamos falar das dificuldades que nós temos no plano tecnológico. Aí eu tomo a liberdade de encaminhar para vocês a notícia do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Porque eu acredito que esse tema técnico precisa ser levado em consideração. Aqui na notícia do Comitê Gestor de Internet no Brasil, nós temos que a maior parte dos acessos da cidadania brasileira para a internet ocorre de forma móvel. E outro dado importante, que depois eu posso até dividir com todo mundo, é que a nossa rede de internet já está ultrapassada de há muito, uma vez que a maioria, além de fazer uso do serviço móvel, ainda esse serviço móvel ainda está na modalidade 4G. Detalhe, no mundo todo o 5G já está estabelecido. Ou seja, há dificuldade de acesso fixo, com estabilidade, e ainda há problema da velocidade. Eu fiz essa
eu trouxe esses dados para nós, uma vez que processo é uma sequência de atos organizados para um determinado fim, não é? A velocidade, o dinamismo, são características do processo, em especial do processo do trabalho. Nós estamos falando de dignidade das pessoas que trabalham. Então, quando há dificuldade de acesso, e uma vez que o doutor Otávio permitiu, eu vou dividir uma experiência que eu tive. Eu fui impedida de ter acesso porque houve uma grande chuva, metade da cidade ficou sem energia, e eu, entre aspas, tive sorte, porque eu estava na outra metade da cidade que tinha energia, mas não tinha internet. Eu só tinha o celular. Ou seja, eu estava só na modalidade móvel. Não houve nenhum prejuízo naquela ocasião. Mas e se houvesse? Aí, resgatando a fala do professor Jorge Castelo, quando falamos de processo, lá no fim e ao cabo, estamos falando da vida digna das pessoas, da felicidade das pessoas. Se eu tivesse sido impedida de falar em nome da minha cliente, do meu cliente, por conta, né, da terrível chuva que me impediu de ter acesso à internet, o prejuízo já estaria consolidado só pelo meu não acesso, não pela minha performance mais ou menos adequada para atender às necessidades da minha cliente e do meu cliente. A violação dos direitos fundamentais da minha cliente e do meu cliente já emergiram, porque a advogada, aquela que falaria por ela ou por ele, que atenderia às necessidades dele, que se debruçou sobre os autos, que procurou a melhor estratégia para atender os interesses dessa parte, foi impedida. A violação já está aí. E não é uma violação pontual, uma vez que eu trouxe os elementos do Comitê Gestor de Internet. É uma violação que afeta, aí eu vou me encaminhar para o final, na minha concepção, na minha humilde concepção, eu não estou falando no nome da instituição. Para mim, há uma violação muito grave no plano das prerrogativas. Uma vez que prerrogativas são direitos fundamentais, se o advogado não tem acesso às ferramentas para atender o melhor interesse da sua cliente e do seu cliente, há um racha no plano democrático. Óbvio que estamos em momento de exceção, mas eu tenho muito receio, aí é a Simone extremamente cautelosa que diz, eu tenho muito receio de que esse tipo de exceção se torne a regra. E como eu estou aqui ao lado de colegas muito mais experientes e muito mais habilitados para falar sobre os reveses da advocacia, em especial os reveses da advocacia trabalhista, nessa modernidade líquida, eu acredito que essa minha inquietação também seja a inquietação de vocês. A excepcionalidade, porque é isso que vivemos, afinal estamos em guerra, se torne a regra. E que uma porta muito perigosa para ataques mais graves à democracia, aos direitos fundamentais das trabalhadoras, dos trabalhadores, dos empreendedores e das empreendedoras ocorra. Bom, essa é a minha primeira intervenção. Eu quero agradecer a oportunidade desse espaço seguro e confortável e franco de partilha de ideias, que saiamos daqui com uma agenda propositiva. Muito agradecida. Nós é que agradecemos, doutora Simone.
como eu tinha observado inicialmente, é só merecimento, viu? Você é puro talento. Essa jovem advocacia nos orgulha muito. Agora, outra advogada talentosíssima, doutora Cláudia, por favor. E doutor Bruno, assuma daqui para frente, você é o coordenador. Boa noite a todos. Eu agradeço o convite para estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada, é um prazer imenso poder falar aqui com vocês. Eu entendo exatamente tudo que a doutora Simone disse, mas eu trago outras experiências das audiências telepresenciais. Em primeiro lugar, a gente tinha a questão da pandemia, e isso o doutor Jorge Castelo pontuou bem no começo, né? A gente entrou em pandemia mais ou menos no meado de março, sem uma data para isso terminar. E tanto que estamos em pandemia, estamos em isolamento social até hoje. Eu penso que as audiências telepresenciais, os julgamentos telepresenciais foram imprescindíveis nesses indo para o 6º mês de pandemia que a gente está vivendo. Eu penso que as atividades paradas, o judiciário parado, sem qualquer tipo de movimentação em virtude da pandemia, teria sido muito mais prejudicial do que as audiências e os julgamentos telepresenciais. Os julgamentos telepresenciais, eu não consigo nem ver os obstáculos, porque hoje em dia os advogados já têm que ter acesso à internet. As partes não têm acesso aos julgamentos nos tribunais superiores. E os advogados, tendo que trabalhar no PJE, eles já têm que ter um acesso à internet. Os advogados hoje que não têm acesso à internet não conseguem advogar na Justiça do Trabalho. Já estão obstacularizados de advogar na Justiça do Trabalho. Então, eu penso que na questão dos julgamentos em tribunais superiores, a gente tem eu penso que pode sim vir a ser uma tendência de ter só julgamentos extremamente estratégicos serem feitos presencialmente, extremamente delicados, e aí eu não sei como seria feita essa divisão aí no futuro. Mas os julgamentos eu tenho visto com muito bons olhos. As audiências, eu entendo absolutamente o que a doutora Simone trouxe, e a gente enfrenta realmente a questão da falta de infraestrutura e da falta de internet das partes e testemunhas, que eu vejo que é o grande óbice para isso se perpetuar. Tá? Eu acho que a gente fala muito da presunção de boa-fé, né? Então, eu penso que a gente dizer que pode acontecer fraude, que pode acontecer de uma pessoa, de um advogado de má-fé, gravar uma audiência, passar para testemunha, da gente ter uma condução de testemunha, isso já acontece presencialmente. Então, advogados de má-fé, partes de má-fé, que vão agir com má-fé no processo, vão agir telepresencialmente ou presencialmente. Eu penso que o grande óbice disso permanecer realmente é a questão da desigualdade social no Brasil, que é a falta de acesso das partes e testemunhas à internet e a bons equipamentos para fazerem. Então, não é só a internet, né? A gente fala aí num número grande de pessoas que têm acesso à banda de internet e têm acesso à internet por telefone celular. Mas como que funciona um Google nesse celular? Como que funciona um Zoom nesse celular? Não é com a mesma qualidade da gente que entra de um computador. É bem diferente como eles conseguem ter esse acesso. Então, pelo escritório, o que eu tenho visto de experiência é que os juízes têm aceitado quando a gente peticiona dizendo que a parte não tem condição de participar daquela audiência. Eu não tive nenhuma experiência negativa ainda num grande número de processos que a gente atua pelo escritório, de juízes que não entenderam que as partes não conseguiriam participar daquela audiência e não negaram de ser adiada aquela audiência a pedido das partes. Não vi um problema nisso, ainda não tive problema. Então, eu tenho algumas situações curiosas para contar. O TRT 24, que é uma região, a gente está falando aqui na OAB São Paulo, que acaba sendo a região mais rica do Brasil, né? Então, que a gente fala com outro, é óbvio que nem todos têm acesso, mas é diferente de um estado que representa 1% do PIB do Brasil, é um estado que a gente tem uma atuação grande pelo escritório. Que eles têm, como que têm sido os despachos das varas? De que as partes têm que ir ao escritório do advogado e se o advogado consegue se responsabilizar pela isenção do depoimento das testemunhas. Então, a gente tem tido esse problema sério no TRT 24,
E a gente no escritório tem se negado a fazer algumas audiências. Por quê? Como que eu posso me responsabilizar pela isenção de depoimento? Como que eu posso me responsabilizar pela isenção de depoimento de pessoas que estão dentro do meu escritório? Então, essa é uma questão, e a gente tem peticionado dizendo que a gente não tem condições técnicas de ter sala separada para 2, 3, 4 testemunhas e para isentar o depoimento de todo mundo, e nem aparelhos disponíveis para fazer, começar a ter 5 audiências no escritório. A gente não tem 20 computadores para disponibilizar para todas as partes, para cada um ter o seu computador e ficar cada um numa sala. Então, a gente não tem uma infraestrutura de fórum para fazer uma audiência dessas. Então, mas a gente tem peticionado e tem tido bons resultados. Os juízes têm tratado disso de uma maneira razoável. Em contrapartida, a gente tem um cliente que a gente atende, que é um cliente muito grande e que tem muito expatriado. Então, a gente tem uma carteira grande de expatriados. E que a gente tinha uma dificuldade gigante de fazer as audiências de instrução. Então, vocês imaginam uma testemunha vindo de Angola, da Venezuela, para fazer uma audiência de instrução. Às vezes demora 2 dias de avião para chegar, para ir para uma audiência que era no interior de Goiás, porque as pessoas que voltam de fora processam das suas casas, né? Processam do lugar que elas moram. Então, ela ia para o interior, ela vinha de Angola, demorava 2 dias para chegar, ela ia para Itumbiara, interior de Goiás, para fazer o processo. Chegava lá, o juiz cancelava a audiência pelo adiantado da hora. Você imagina como que a gente tinha, o gasto que a empresa tinha, o gasto que essa testemunha tinha, e o gasto da gente como advogado para justificar isso. O juiz cancelou pelo adiantado da hora. Mas espera aí, eu gastei hospedagem, gastei passagem, gastei isso. E aí, como que nós vamos fazer? Então, esses casos, a gente já estava trabalhando com eles em telepresenciais em muitas. Para vocês terem uma ideia, antes da pandemia, teve uma juíza que pegou o celular dela e fez uma oitiva de testemunha por WhatsApp. Do WhatsApp dela, ligou para o WhatsApp da testemunha, gravou e colocou no processo. Mas os advogados de reclamante eram muito reticentes a isso. Muito. A gente não tinha uma cultura, né? A gente não tinha ideia do que estava acontecendo. Acho que a gente foi forçado para o novo de um jeito que a gente tem que se acostumar com o novo e ver que o novo pode ser bom em algumas circunstâncias. Então, isso acontecia, era super mal visto, os advogados dos reclamantes eram contra, muitos juízes não faziam. Então, assim, tanto que esse caso é um caso que a gente lembra no escritório, porque foi um caso atípico. Desde que aconteceu a pandemia e a gente continuou tendo instrução nesses casos, os reclamantes, a gente tem ouvido testemunhas, cada uma num lugar do mundo. Os advogados dos reclamantes, os reclamantes têm visto que a celeridade processual e como está funcionando nesses casos, que a audiência telepresencial foi, sim, o melhor remédio para essa doença. Então, eu acho que a gente tem que ver muito caso a caso, a gente tem que ver, e eu acho que esse é um negócio que nós advogados e que o direito traz muito, né? Então, o que aplica para o caso concreto? O que eu tenho naquele caso e o que interessa para as partes? É claro que as partes têm que concordar, tem que existir um consenso para funcionar, mas eu acho que as audiências telepresenciais, em alguns casos, vieram sim para ficar. É claro que eu não concordo com tudo, algo que eu discordo em absoluto são os peritos querendo fazer perícias online. Então, isso a gente se nega veementemente, e eu acho que é absurdo fazer uma perícia telepresencial. E aí, apesar de ser advogada de empresa, eu falo isso pelos reclamantes, porque a empresa pode sim maquiar todo o contexto, pode filmar só o que quiser. Ainda mais nesse momento de pandemia, que eu posso dizer, olha, ninguém entra na minha empresa porque eu não quero correr o risco de alguém pegar Covid aqui. Então, o reclamante não pode entrar, o advogado do reclamante não pode entrar, eu vou filmar o que me interessa, o que me convém, e essa vai ser a perícia. Isso é absolutamente injusto. Então, eu acho que tem situações que não existe, não tem condições nenhuma disso se perpetuar.
E aí, uma situação que a gente teve bem legal, assim, e aí para garantir, e aí a gente fala que os juízes têm que garantir, né, na verdade, que aquilo foi justo, que foi feito de uma maneira direita. A gente teve uma audiência bem interessante, que eu acho que é importante pontuar, com o juiz de Alagoas. Ele pediu para a testemunha filmar a sala inteira que ele estava. E tinham 2 pessoas na sala. Sai fora, vocês 2. Vão para lá. E fez ele filmar, abrir a porta, as 2 pessoas saírem, fechar a porta e filmar de novo. E garantir que ele estava sozinho no depoimento. E essa foi uma audiência que a gente fez, né, desse meu cliente mesmo, que é um cliente de fora. Ele fez isso com 6 testemunhas, 3 de cada lado. Ele varreu a sala. É claro que, e é isso que eu disse, né, no começo, a gente tem uma presunção de boa-fé. A gente presume a boa-fé. Mas o juiz tem alguns meios de averiguar, nem que seja dessa maneira, de que as partes estão com boa-fé. Então, era isso. Eu entendo super o lado da doutora Simone e eu entendo que, mais uma vez, a gente tem que contar com bom senso dos magistrados, principalmente falando das audiências de primeiro grau. Eu acho que os desembargadores estão, assim, super atentos a gente, eles estão ali de corpo e alma nos julgamentos. Todos que eu fiz até agora foram incríveis, eu tenho gostado muito. Mas as audiências de primeiro grau, como a gente, inclusive, trabalha com muito mais gente, né? Eu acho que a gente tem que, mais do que nunca, nesse momento de pandemia, a gente tem que contar com o bom senso dos magistrados. Era isso, fiquem à vontade para discordar e para ponderar o que vocês quiserem. Bruno? Bem, eu queria parabenizar ambas as participações, né? Acho que foi bem interessante aqui, porque nós tivemos um contraponto, né? A doutora Simone trouxe um aspecto negativo, né, dessas audiências telepresenciais, né? A questão da dificuldade de acesso, com falhas de internet, enfim, enquanto a Cláudia trouxe só aspectos positivos, né, das audiências telepresenciais. Eu queria só pontuar aqui algumas questões, né? Essas falhas, né, elas também acontecem, alguém colocou aqui, até aqui no chat, né, também acontecem no processo físico, no processo presencial, né, nos atos processuais presenciais. Uma coisa, por exemplo, que eu já sofri, né, eu advogo para a empresa, advogo também para reclamante, tinha uma empresa em São Paulo que todos os processos movidos contra ela físicos sumiam do cartório. Então, problema de sumir processo, né? Que hoje a gente não tem mais, né, com processo eletrônico. A discussão da inclusão digital é importante trazer para os colegas, colocar para os colegas que essa discussão ela existiu quando da promulgação do Código de Processo Civil, né? Porque a prática desses atos processuais por via, né, eletrônica foi já regulamentado, né, já estava previsto na lei, né? Houve essa discussão da inclusão digital quando da promulgação do CPC, né, e que foi realmente superada, né? Então, assim, há experiências positivas e negativas, né? É algo novo, né? A gente está, né, foi antecipado com a pandemia, né? Foi antecipado, né, a prática desses atos telepresenciais, a necessidade de todos eles serem praticados de forma telepresencial, mas é importante sempre a gente fazer uma divisão, porque, no meu ponto de vista, realmente, o ato presencial ele não substitui o telepresencial. O olho no olho, os movimentos corporais, essa presença física. Então, existem alguns casos, discussões, por exemplo, de justa causa, equiparações salariais, que demandam uma instrução, uma prova, uma cognição mais profunda, que eu, como advogado,
talvez com a evolução tecnológica, com a possibilidade de você ter uma percepção maior, né, do que está acontecendo, até com o tempo eu venha até mudar essa posição. Mas me parece que o presencial não é incomparável com o telepresencial. Mas o telepresencial, ele tem inúmeras vantagens. A Cláudia colocou aqui, e eu também vivencio isso na minha advocacia. Eu, outro dia, na ação de expatriado também, ouvi uma testemunha em Lisboa. Deu tudo certo. O juiz foi muito cuidadoso, ele me passou a ata antes de publicar, para eu ler o depoimento. Doutor, é isso aqui, tá, foi isso. Então, assim, deu tudo certo. Como eu também já tive uma audiência com o Ministério Público que não deu certo, não tinha áudio, eu tive que fazer por telefone, não funcionou, né? Eu tive um despacho também, uma entrega de memorial que ficou sem o vídeo, ficou só no áudio. A minha sorte é que eu conheci o relator, então consegui falar, mas sem o áudio, não funcionou, né? E aí a gente precisa estar atento ao limite que seria o prejuízo ao cliente. Então, a partir do momento que qualquer falha venha trazer algum prejuízo ao cliente, nós, como advogados, né, temos que garantir a ampla defesa, né, o devido processo legal, o acesso à justiça do cliente. Então, qualquer audiência que venha trazer algum prejuízo pelo fato de ser realizada de forma telepresencial, uma testemunha não tem internet, eu quero evitar, como é que um depoimento de um não vai ser ouvido pelo outro. Então, em qualquer situação, como advogados, que percebermos que haverá algum prejuízo para o nosso cliente, nós temos que intervir, né, pedir o adiamento, pedir para não ser praticado o ato daquela forma, estarmos atentos a isso. Agora, é só o tempo, né, que vai dizer, né, que nós vamos evoluir aí para ter a certeza de que estamos no caminho certo, né? O fato é que é irreversível, né? O Código de Processo Civil trouxe, nós tivemos um processo PJE, temos a lei do processo eletrônico, está na lei, já estão sendo praticados os atos e nós vamos precisar nos adaptar a eles, né? Então, essa é o ponto que eu queria enfatizar aqui, parabenizando a participação muito valiosa aí da Simone e da Cláudia, né? E incitando aí os demais advogados a participarem e trazerem também as suas experiências, que esse é o nosso objetivo aqui nesse fórum permanente. Ok? Exatamente. Bruno, passar para o doutor Otávio, só ia ressaltar esse ponto. Se alguém quiser, eu vi aí que o Ivan Dick postou alguma coisa, acho que a Gisela tinha postado alguma coisa. Se alguém quiser falar e entrar na sala, avisa que a gente tem condição de trazer para a sala. Tá? Otávio. Eu ia comentar exatamente isso, Jorge. Eu vi aqui que o Ivan Dick fez um questionamento, né, a respeito do problema da incomunicabilidade das partes e testemunhas no âmbito dessas audiências telepresenciais e se entendemos possível tomar os depoimentos na forma de uma acareação, com base no 461, parágrafo 2º do CPC, que é uma maneira viável, sim, né? Mas, vejam, toda essa problemática da tomada dos depoimentos, da instrução processual, é algo muito novo e muito desafiador para nós. A Cláudia falou da questão do juiz mandar a pessoa pegar o celular e filmar tudo aqui, assim, Mas será que... Pensem o seguinte, será que nós não estamos invadindo a intimidade desse depoente, né? Será que ele vai se sentir à vontade? De repente ele está lá na casa dele e ele não quer que veja onde ele está, as condições que ele está lá apertado com várias pessoas dentro da família, no mesmo espaço, ele não quer abrir essa intimidade, né? Então vejam como a gente tem que pensar todos os lados ali e daquilo que é uma dificuldade de lidar com essa novidade. Claro que tem coisas que vieram para ficar, né? Realmente, se a gente imaginar aquela antiga coisa da carta precatória que manda para o juiz lá do outro estado para ele ouvir uma testemunha de um caso que não é dele, que ele não sabe de nada do caso,
é muito melhor que o juiz que está aqui ouça a testemunha lá. Eu comentei na semana passada que nós tivemos um caso desse no escritório, né? Quer dizer, em Coronel Fabriciano era a audiência, tinha testemunha em Belém do Pará, tinha testemunha em Santo André, outra em São Paulo, foi excelente, deu certo, mas depende do caso, depende das partes, as partes trazendo alguma impossibilidade, não dá para fazer audiência, essa que é a realidade. Se a audiência, as partes estiverem de acordo, falarem, olha, excelência, vamos, estamos de acordo, consigo, as minhas testemunhas conseguem, o meu cliente consegue, vamos adiante. Mas se não der, eu acho que a gente tem que ter essa cautela. Eram essas considerações que eu queria trazer para a nossa reflexão. Eu vi aqui até que o doutor Assis aqui colocou a questão o Otávio falou da questão da inviolabilidade da casa, né? A gente está falando do escritório de advocacia, né? Porque tem, vi no chat, porque tem, às vezes tem juiz que fala, não, o senhor passa o celular no seu escritório de advocacia, mas assim, não tem o menor cabimento, né? Acho que nós estamos chegando aqui num consenso, né, dizer assim, que é uma modernidade, é muito útil para uma parcela de casos e uma parcela de pessoas, né? Casos que precisam ter uma agilidade, né? A doutora Cláudia falando de cartas rogatórias, carta precatória, a gente sabe que isso inviabiliza o processo, né? Do ponto de vista quando era processo físico, né? E facilita, né? Mas, por outro lado, nós estamos falando de casos que, de fato, não são adequados, né, para você fazer por essa ferramenta. Pelo menos me parece, até pela impossibilidade de questões que está nesse estudo americano, que são muito interessantes. Até o fato do seu cliente estar do seu lado, para você conversar e ter aqueles detalhes. O Bruno falou, um juiz experiente, não vou nem dizer um advogado, um juiz experiente, ele consegue apreender, né, do que está acontecendo ali na audiência, quem está assim, que está havendo inverdades, né? Eu acho que assim, a gente, eu já falei na vez passada, né, que a gente tem são 6 sentidos, né? Além dos 5 normais, que é o sentido que eu chamei da emoção, que é o que trabalha a consciência, que faz com que a gente perceba coisas que não são meramente robóticas ou matemáticas, né? É um tipo de apreensão que você tem, né, em função da experiência de vida, né, de acúmulo de experiências que vão te dando certos insights que você capta naquele momento de uma audiência, né, e que você consegue mudar o rumo das coisas, né? Eu acho que para audiências de justa causa, o Bruno falou de equiparação, de assédio sexual, assim, acho que é importante, acho que nós estamos caminhando bem de tentar separar, quer dizer, audiências que são mais corriqueiras, né, ou que têm uma dificuldade do ponto de vista de espacial mesmo para serem realizadas, de audiências em que a presença, você pega audiências que são de extrema sensibilidade, né? Alguém estava me perguntando aqui no chat sobre audiências do cível, né? Você pega que o processo de trabalho é muito parecido com o processo de família, né? Do ponto de vista emocional, né? Então, assim, você vê em processos de assédio, né? Em processos de discriminação, que as pessoas se desestabilizam, né, no depoimento, né? De repente começa a chorar. De repente, você, como faz? Nós estamos aqui, de repente, o Bruno começa a chorar aí, como é que fica? Né? Mas, assim,
E é um contato muito mais frio, né? Até para o juiz falar. O juiz muitas vezes fala, para a audiência, dá um copo de água e tal. Né? Enfim, acho que a gente estamos caminhando, vamos dizer assim, aí acho que Luciano, Bruno, Otávio, para a gente começar a delinear, né, caminhos, né, e situações diferenciadas. Acho que do ponto de vista técnico, né, do tipo de cognição necessária para o tipo de causas, né, que é a história da tutela antecipada, né, que é para causas especiais, né, ou seja, tem determinados leads que são especiais que, de fato, o juiz tem que entender que a audiência presencial ela é a única adequada, né? Acho que a gente consegue é difícil, né? Mas a gente poderia de repente começar a levantar com todos vários exemplos de audiências produtivas, como a doutora Cláudia colocou, e outras que talvez não fossem possíveis. Mesmo nos julgamentos telepresenciais, que eu acho que é uma democratização de acesso mesmo, né? E principalmente para ir para Brasília, para ir para outros tribunais do custo, mas você perde muito, né? Vou dizer assim, naquela emoção que você passa ao você estabelecer a verdade, né? Quando você narra, né? Porque a gente está, assim, uma sustentação não é simplesmente técnica, né? Tem muito de emoção como você narra aquele fato, como você apresenta aquele caso, e aí você vai para as questões técnicas, porque quem recebe são humanos, né? Os juízes são humanos, então eles têm percepções que esse contato pessoal é fundamental, né? Então, algumas causas e alguns julgamentos me parecem que são importantes, principalmente aqueles que exigem algum tipo de detalhamento. Mas, mesmo do ponto de vista técnico, é preciso ter bom senso, que a gente sempre fala, para não colapsar o diálogo, né? Semana passada, a gente tinha ouvido um relato, né, de uma advogada do grupo de processo, né, que encaminhou, que o advogada sênior, experiente, ótima advogada, que sustentou e o desembargador disse um voto de um processo que não era dela. Aí ela fala, doutor, esse processo não é o meu. No presencial, provavelmente ele vai falar, opa, para aí, né? Volta aí, vamos corrigir. E aí, o que ele disse para ela? A senhora entra com embaixo de declaração. Assim, então, é o que eu chamo assim, aí é o colapso do diálogo, né? Assim, então, a gente precisa tomar cuidado, né? Para a gente não se robotizar, porque o fato é que essa ferramenta estabelece um afastamento das pessoas, né? Embora, por um lado, a gente acesse, a gente se afasta, né? E acaba robotizando, de certa forma, o contato, né? de uma coisa dessa, que é espantosa, né? Assim, uma advogada séria, conhecida, fala um negócio desse, fala, não, a senhora entra em mais declaração. Ô, Jorge, o Ivan Dick pediu para falar, o Luciano consegue abrir para ele aí, Luciano? Vamos trazer ele para a sala. Eu só ia finalizar uma parte, quero dizer o seguinte, que além dessa questão técnica, que acho que a gente precisa depurar, tem que ver o que a doutora Simone falou, que é a questão que eu chamo sociológica, né? O judiciário não pode esquecer que tipo de país que nós vivemos, né? Nós somos muito privilegiados, né? Eu até costumo dizer que eu me sinto extremamente desconfortável no meu privilégio, em função do que está acontecendo, do que eu estou verificando aí no país, nessa situação de vulnerabilidade. A gente sabe que já adiou o Enem porque as pessoas não podem estudar, né? Essa questão da internet, né? O Brasil, infelizmente, em concentração de renda, ele só perde para o Catar. Em desigualdade social, nós só perdemos para 6 países da África, né? A gente tem 100 milhões de pessoas que não têm água e esgoto. Quanto mais internet boa. Então, é preciso não perder o senso de realidade, né? Quando o advogado fala, o reclamante, a parte, não tem condição,
o juiz tem que acreditar, né? Tem que ter essa presunção de boa-fé, até no que a gente fala, porque não pode se... A gente vive num ambiente tão privilegiado que a gente perdeu a noção de que país nós vivemos, né? E nós estamos sendo chocados com as cenas que nós estamos vendo na pandemia, né? Que é a tal da charge do Piketty, né? Que eu gosto de repetir. Nós estamos na mesma tempestade, mas não no mesmo barco, né? Porque os barcos são muito diferentes. Desculpa aí, doutor Ivan Dick, doutor Luciano, o senhor consegue trazer o doutor Ivan Dick aí para a sala? Boa noite, doutoras e doutores. Eu acabei de fazer o pedido para os nossos colaboradores, o Ryan e a Sandra, para puxarem. Eu acho que já está aqui conosco o doutor Ivan Dick. Opa, olá. Fique à vontade, doutor. Boa noite, tudo bom? Muito obrigado pela acolhida. Uma feliz oportunidade de poder compor essa mesa virtual aqui tão ilustre. E para poder compartilhar, assim, eu confesso que, tal qual a doutora Cláudia, fiquei surpreso também com a agilidade, né, e com a forma como foi possível adaptar a dinâmica da segunda instância para esse trabalho telepresencial. Tenho despachado com desembargadores por videoconferência também. Até uma situação que ocorreu, eu pude compartilhar a tela do meu computador e usar um recurso multimídia durante a sustentação oral. Isso foi um ponto bem interessante, uma coisa que na maneira presencial não seria possível de se fazer. Então, uma forma da gente inovar no trabalho que nós desenvolvemos também, né? Às vezes você quer mostrar a dinâmica de um acidente de trabalho, é possível fazer uma animação, enfim, e com isso provar ou pelo menos demonstrar o argumento que se pretendia. Penso que essa é uma boa oportunidade, mas eu também comungo das preocupações levantadas pela doutora Simone. Nas audiências, em primeira instância, sinto, assim, muita boa vontade das partes, o que traz para a gente aquela condição da boa-fé, né? Creio que ali os advogados que optam por praticar o ato telepresencial entendem a importância e a urgência do seu processo, né? Acredito que os advogados, até por um dever de ofício, se entenderem que a prova vai ser maculada de alguma forma, se existe possibilidade de isso lá na frente virar alguma hipótese de nulidade, talvez seja melhor dar um passo atrás e aguardar, pedir para que, né, seja redesignada a produção de prova ou que outros atos sejam praticados até que se possa voltar às atividades presenciais, né? Eu vivi uma situação na audiência que foi bem curiosa, porque a testemunha do reclamante, eu estava representando a reclamada, mas a testemunha do reclamante caiu durante o processo de audiência e o advogado mandou uma mensagem para avisar para a testemunha que ela tinha caído e falou isso para o juízo. O juízo reagiu de uma maneira, num primeiro momento, até grosseira, assim, no sentido de que, olha, a gente tem que preservar a incomunicabilidade, é um absurdo mandar a mensagem para testemunha, vou cancelar a audiência inteira, enfim. E ali a gente vendo, né, aí também entra o bom senso das partes, né, a gente vendo ali que aquele depoimento poderia ser dispensado, eu também tinha uma contradita para apresentar em relação à testemunha, e isso é um ponto importante também. Na audiência telepresencial, qual é o momento de apresentar a contradita? Porque não necessariamente a qualificação vai acontecer no momento subsequente ao do juramento, e aí o advogado pode perder esse timing e acabar perdendo o momento processual de se fazer a contradita. Então, eu penso que existem algumas dificuldades, né? E aí, no caso, as partes acabaram desistindo do depoimento dessa testemunha em específico e continuaram a ouvir as demais testemunhas presentes como uma forma de evitar a nulidade, né, e ter aí a preservação do ato. Então foi uma solução que partiu das partes, né? Creio que a advocacia trabalhista é uma advocacia muito extensa, a gente infelizmente não consegue conhecer todos os colegas, ter contato com todos os profissionais que estão
do outro lado, mas a comunicação entre as partes se mostra aí fundamental para que a audiência telepresencial ela gere o resultado que ela tem que gerar, ou seja, a produção de uma prova efetiva que vá colaborar para uma sentença justa, né, e que depois não se crie uma picuinha para se discutir cerceamento de defesa, enfim, né, e tantos outros pontos que podem ser levantados. Obrigado pela oportunidade, então, de ter compartilhado essas experiências, né? Acho que um ponto também, me perdoem, que foi curioso, também teve um dia que eu consegui fazer duas audiências duas sustentações em 2 TRTs diferentes, né? Um no monitor, outro no monitor, então um no Espírito Santo, outro aqui em São Paulo, coisa que seria impossível de se fazer, né? O mundo virtual possibilita estarmos em 2 lugares ao mesmo tempo, literalmente, né? Mas também, né, se contrapondo a isso, o desgaste físico e emocional, intelectual que o advogado tem ao fazer esse tipo de atividade, porque você tem que manter um nível de concentração numa janela, na outra. Eu, pelo menos, preciso ter 2 monitores, porque eu não conseguiria fazer isso com uma tela só, poderia confundir as turmas, não ia conseguir controlar bem o timing das atividades. Então, isso, o que a gente percebe, na verdade, é que a pandemia veio trazer uma nova fronteira, uma nova possibilidade da advocacia se inovar. Nós falamos tanto da advocacia 4.0, né? Então, acho que esse 4.0 plus, né, somado com a pandemia. Obrigado. Então, um grande abraço a todos os colegas. Imagina, doutor Ivandi, que a gente que agradece sua participação, o seu compartilhamento aqui da experiência que teve conosco aqui, e aqueles que estão nos acompanhando, aqueles que quiserem participar, é só se manifestarem. Volto com a palavra, doutor Jorge. É só, quem quiser falar, entrar na sala, por favor, se manifeste para a gente ter o privilégio de mais um colega aí passando a experiência, trocando ideias. Nós estamos vendo que é muito rico, né, mesmo essa conversa, né? A gente tinha iniciado aqui a conversa, não sei se já estava aberto antes de abrir, né? A gente falando que a máxima do Aristóteles, né? Que eu só sei que não sei, né? Que a gente está todo o tempo aprendendo. Eu falei, nossa, o que eu aprendi aqui hoje, né? Ouvindo aqui a todos, acho que é impressionante, né? São coisas que a gente nunca imaginou, são experiências tão díspares e que a gente vai ter que fazer uma síntese disso para depurar, para entender os melhores encaminhamentos, né? Muito interessante. Isso eu tinha ouvido falar também eu tinha participado, né, de fazer uma audiência aqui em São Paulo, aí faz no mesmo dia uma em Belo Horizonte, né? A gente sabe que em Belo Horizonte você para no aeroporto lá em Confins, se a audiência é 1h da tarde, você tem que chegar às 7h, né? Aí você perde o dia inteiro para voltar, e aí você consegue fazer 2 audiências, né, no mesmo dia, né? Você fala assim, nossa, a tecnologia tem coisas extraordinárias mesmo, mas a gente precisa ir entendendo melhor essa ferramenta aí. Mas como a gente tem também aqui por hábito, esse evento, essa discussão, ela é um jogo rápido, né? E nós já estamos com 1h10, né? Então, pergunto de novo aqui quem quer da assistência e quer se manifestar ou não, né? Para a gente trazer para a sala. Na sala, volto aí a perguntar para o ministro se ele quer fazer alguma intervenção aí antes da gente finalizar, né? Porque também seria muito interessante. Fique à vontade aí, ministro, se quiser fazer a intervenção final aqui antes da gente encerrar o evento. Mas eu passo aí para o Otávio e para o Bruno. Ministro, por favor. Doutor Jorge, muito obrigado. Doutor Bruno, doutor Otávio, doutora Simone, doutora Cláudia, doutor Luciano. Eu agradeço a acolhida de todos vocês e cumprimento-os
pela iniciativa. Acho que é um espaço importantíssimo de construção de caminhos, de diálogos, de experiência. E nesse momento em que vivemos a excepcionalidade dessa pandemia, obviamente o Poder Judiciário e seus juízes estão se esforçando ao máximo para prestar a jurisdição e os advogados se esforçando ao máximo como indispensáveis à administração da justiça para concretizá-las. E ouvindo-os nesse momento, eu pude trazer inúmeras reflexões. Gostaria até que esse evento estivesse disponível para que pudesse voltar e ouvir algumas outras coisas, porque as minhas anotações eu não consegui fazê-las todas a um só tempo, porque às vezes me envolvia com a própria manifestação de cada um dos advogados. Cumprimentos à doutora Simone e à doutora Cláudia pelas suas relevantes informações, tanto pelo aspecto positivo quanto a questão das prerrogativas, e a vocês pelas ideias brilhantes que construíram nesse caminho. Eu estou aqui com um brainstorm aqui, estou literalmente com muitas ideias e é fundamental, porque nós, na administração do Judiciário Trabalhista, tentamos encontrar caminhos para enfrentar esse momento e sabíamos que não seria curto. E por isso tentamos e caminhamos para iniciativas mais ousadas, a fim de que nós não deixássemos o jurisdicionado à mercê da sua própria sorte e também a OAB privada do exercício da sua atividade e os magistrados frustrados com a impossibilidade de realização do seu mistério. Foi um momento muito gratificante e falo de coração, não falo aqui fazendo elogios. Muitas ideias, muitas reflexões, há muitas coisas a serem feitas no futuro. Eu acho que a realidade, a visão da realidade, a empatia, estar no lugar do outro, ouvir o outro, no locus do outro, como se o outro fora, é um dos caminhos que nós temos de construção nessa pandemia. Ela tem nos ensinado muito, mas a primeira delas é a humildade para ouvir, porque sozinho nós não sairemos de nada, sairemos todos juntos de mãos dadas. Parabéns a você e muito obrigado pelo espaço e peço então licença para me retirar. Ministro Luiz Felipe, muito obrigado, muito obrigado. E aqui se nós estivéssemos presencialmente, né, faríamos que nem fizemos no Congresso, depois da sua magnífica palestra, né, que todos levantamos e aplaudimos de pé. Como sempre, a advocacia conta aí com o seu brilhantismo, com o seu bom senso, com a sua amizade. Muito obrigado pelas palavras, muito obrigado pela atenção e conte conosco no que for preciso para cooperar, no que for preciso para ajudarmos aí na realização da justiça, na realização dos direitos civilizatórios, na manutenção da democracia. E sabemos que Vossa Excelência é um dos baluartes disso tudo. Conte com a advocacia, conte conosco. Muito obrigado. E com isso, se ninguém mais tiver nada a falar, eu dou por encerrado aqui o evento, agradecendo a todos que estavam assistindo, agradecendo muito aqui os colaboradores da OAB, como sempre aqui, super atenciosos e nos auxiliando. Muito obrigado a todos e até o próximo fórum permanente aqui de discussão. Um abraço. Obrigado.